Na superfície, a vida de Lucas parecia se desenrolar em um cenário de tranquilidade, uma espécie de sonho do qual ninguém desejaria acordar. A casa onde ele morava com seu pai, Henrique, e a nova madrasta Carla, era o retrato da perfeição suburbana. As paredes eram decoradas com fotos de família cuidadosamente dispostas, e o jardim, sempre bem cuidado, refletia o esforço de Henrique para manter a aparência de que tudo estava em ordem. Mas dentro dessas paredes, longe dos olhares alheios, algo mais sinistro se desenrolava. O que parecia ser um lar acolhedor era, na verdade, um palco onde a verdadeira face de Carla emergia, revelando um caráter sombrio que contrastava brutalmente com a fachada que ela exibia para o mundo. Carla era uma mestre na arte da dissimulação. Quando Henrique estava por perto, ela se transformava na esposa perfeita, afetuosa, dedicada, sempre com um sorriso amável nos lábios. Ela sabia exatamente como dizer as palavras certas, como se comportar de maneira impecável, de forma que ninguém pudesse imaginar o que acontecia quando as portas se fechavam. Mas, no momento em que Henrique saía para o trabalho, o véu de doçura caía, e o verdadeiro caráter de Carla se revelava. Sua voz, antes melodiosa, assumia um tom cortante e cheio de desprezo, direcionado exclusivamente a Lucas, que vivia cada dia na tensão constante de ser o alvo de seu veneno. Os insultos que Carla proferia eram meticulosamente calculados para ferir, mas não deixavam marcas visíveis. Ela usava palavras como lâminas, esculpindo lentamente a autoestima de Lucas, até que ele mal se reconhecesse no espelho. Qualquer erro, por menor que fosse, era punido de forma desproporcional. Um prato mal lavado, uma tarefa escolar incompleta, ou até mesmo um olhar que Carla considerasse insolente, era motivo suficiente para desencadear uma tempestade de críticas e ameaças. Lucas, sentindo-se encurralado, começou a caminhar na ponta dos pés dentro de sua própria casa, temendo a reação imprevisível da mulher que deveria ser uma figura materna. Henrique, imerso em seu trabalho e confiando plenamente em Carla, não via nada além da fachada que ela construíra tão cuidadosamente. Ele acreditava que havia encontrado uma parceira para reconstruir a vida após a morte da esposa, alguém que poderia ajudar a curar as feridas do passado. Mas Lucas, vivendo o pesadelo em silêncio, começou a se perguntar como seu pai poderia estar tão cego. Era como se houvesse duas Carlas, uma, a figura perfeita que todos viam, e outra, a verdadeira, que reservava seu ódio e crueldade apenas para ele. A cada dia, Lucas se via mais isolado, afundando em um mar de dúvidas e medos. Ele pensava em contar a verdade para seu pai, mas algo o impedia. Talvez fosse o medo de não ser acreditado, de que seu pai preferisse acreditar na versão idealizada de Carla, em vez da realidade dolorosa que ele enfrentava. E então Lucas fez o que podia. Começou a guardar suas provas, pequenos pedaços de evidências que esperava um dia pudessem revelar a verdade. Fotografias, gravações de áudio, qualquer coisa que pudesse um dia ser usada para mostrar a Henrique o que realmente acontecia. Mas cada dia que passava, parecia um teste de resistência para Lucas. Ele sabia que, com o tempo, algo iria ceder. Seria ele, incapaz de suportar mais um dia de tortura psicológica. Seria Carla, deixando escapar um erro que exporia sua verdadeira natureza. Ou seria Henrique, finalmente percebendo as fissuras na fachada perfeita de sua esposa. As perguntas martelavam a mente de Lucas cada vez mais intensamente, enquanto ele se perguntava: quanto tempo até que o castelo de cartas desmoronasse? E no meio de todo esse caos emocional, Lucas fez uma descoberta que mudaria tudo. Um diário, escondido em um canto esquecido da casa, pertencente à sua falecida mãe. Nele, Lucas encontraria respostas que ele nunca imaginou estar procurando. Revelações sobre Carla que não apenas confirmariam seus piores medos, mas que também desenterrariam segredos do passado de Henrique, segredos que colocariam toda a sua família em risco. Lucas sabia que precisava manter o segredo, mas o peso desse fardo o consumia lentamente.
cada palavra cruel, cada olhar de desprezo de Carla, era como uma nova camada de angústia que se acumulava sobre seus ombros. Ele andava pela casa como se estivesse pisando em ovos, temendo o próximo momento em que Carla encontraria um motivo, por mais ínfimo que fosse, para lhe impor mais um castigo injusto. A cada dia, o silêncio de Lucas se tornava mais ensurdecedor, um grito abafado que ninguém ao redor conseguia ouvir. E assim ele continuava a viver essa farsa, escondendo de seu pai a verdadeira natureza dos horrores que enfrentava. Carla era uma manipuladora nata e seu domínio sobre Lucas era absoluto. Ela sabia como escolher as palavras certas, aquelas que cortavam profundamente, mas que não deixavam marcas visíveis. Ela o castigava com um sadismo meticuloso, transformando pequenos erros em grandes ofensas, sempre com uma frieza que fazia o sangue de Lucas gelar. E o pior de tudo era que ela fazia isso de uma forma que, se Lucas tentasse contar a alguém, pareceria que ele estava exagerando ou sendo sensível demais. Ela plantava a dúvida na mente de Lucas, fazendo-o questionar sua própria sanidade, até que ele começasse a acreditar que talvez, de alguma forma, merecesse aquele tratamento. O quarto de Lucas se tornou seu único refúgio. Um lugar onde ele podia, pelo menos por alguns momentos, tentar escapar da opressão constante. Mas mesmo ali, ele não estava verdadeiramente seguro. As palavras de Carla ecoavam em sua mente, como um veneno que se infiltrava em seus pensamentos mais profundos. E assim Lucas começou a desenvolver um plano. Se ele não podia falar, se as palavras não seriam suficientes para convencer seu pai da verdade, então ele precisaria de algo mais tangível, algo que Henrique não pudesse ignorar. Foi então que Lucas começou a juntar as peças, armazenando provas de forma silenciosa e cuidadosa. Cada vez que Carla deixava escapar sua verdadeira natureza, Lucas estava preparado, registrando esses momentos com a esperança de que um dia pudesse usá-los para se libertar. Mas o medo de ser descoberto era paralisante. Cada vez que ele pegava seu celular para gravar uma nova prova, seu coração batia mais rápido, como se estivesse correndo contra o tempo. Ele sabia que se Carla o pegasse, as consequências seriam terríveis, mas a necessidade de expor a verdade era mais forte do que o medo. O tormento diário, no entanto, estava cobrando seu preço. Lucas se via cada vez mais isolado, afastado de seus amigos, de suas atividades favoritas e até mesmo de seu pai, que ele sentia estar se distanciando cada vez mais. A sombra de Carla pairava sobre tudo em sua vida, transformando o que deveria ser sua adolescência em um pesadelo contínuo. E em meio a tudo isso, uma dúvida persistente corroía sua mente. Por quanto tempo ele poderia continuar assim? Quanto tempo ele poderia suportar antes que algo dentro dele finalmente quebrasse? E então, em um dia que parecia igual a todos os outros, Lucas encontrou algo que não estava procurando. Escondido no fundo de uma velha caixa de lembranças, em um canto esquecido da casa, estava o diário de sua mãe. As páginas amareladas pelo tempo contavam uma história que Lucas jamais imaginou existir. Uma história que lançaria uma nova luz sobre tudo o que ele sabia. E enquanto ele lia aquelas palavras, escritas em uma caligrafia delicada, mas firme, Lucas percebeu que estava prestes a desenterrar segredos que iriam muito além do que ele poderia ter previsto. As palavras de sua mãe revelavam um passado cheio de segredos, segredos que, se viessem à tona, poderiam mudar tudo. Lucas, com o coração acelerado, sabia que havia encontrado a chave para finalmente entender quem era Carla e o que ela realmente queria. Mas com essa descoberta vinha um novo dilema. Como ele usaria essa informação? E talvez mais importante, estaria ele preparado para as consequências que isso traria? Lucas sentia o peso dessas revelações se acumulando em seu peito. Ele sabia que o que estava lendo era mais do que apenas memórias dolorosas. Era um relato de uma verdade escondida, uma verdade que sua mãe havia tentado desvendar antes de sua morte. Ela falava de encontros furtivos, de telefonemas suspeitos e de uma estranha sensação de que algo estava sendo cuidadosamente encoberto. Quanto mais Lucas lia,
mais claro se tornava que sua mãe estava se aproximando de uma revelação devastadora, algo que a aterrorizava profundamente, mas que ela nunca teve a chance de compartilhar. As palavras se tornavam mais urgentes, quase desesperadas, como se ela soubesse que o tempo estava se esgotando. Lucas, absorto na leitura, quase podia ouvir a voz de sua mãe enquanto ela escrevia, cada palavra carregada de uma emoção palpável. Havia uma passagem, em particular, que fez seu sangue gelar. Uma referência a algo que Carla estava tentando esconder a todo custo, algo que sua mãe havia começado a suspeitar, mas que nunca teve a oportunidade de confrontar diretamente. E então, o diário abruptamente terminava, deixando Lucas com uma sensação de vazio e incerteza. Mas o que mais perturbava Lucas não era o que o diário dizia, mas o que ele deixava em aberto, como se as páginas finais tivessem sido arrancadas, levando com elas o segredo completo que sua mãe havia descoberto. Ele sabia que, de alguma forma, Carla estava envolvida, que o passado que ela tentava esconder estava perigosamente entrelaçado com a vida de sua mãe e, por extensão, com a sua própria. A leitura do diário deixou Lucas em um estado de alerta, sentindo que ele havia acabado de descobrir apenas uma peça de um quebra-cabeça muito maior e mais sinistro do que jamais imaginara. Com o diário em mãos, Lucas sabia que tinha algo de valor inestimável, algo que poderia finalmente lançar luz sobre a verdadeira natureza de Carla. Mas, ao mesmo tempo, ele também compreendia que esse conhecimento o colocava em uma nova posição de perigo. As revelações que ele havia encontrado não eram apenas meras memórias. Elas eram uma prova de que havia forças em jogo muito maiores do que ele poderia ter previsto. E agora, com essas novas informações, Lucas estava mais determinado do que nunca a descobrir toda a verdade, mesmo que isso significasse mergulhar ainda mais fundo no passado sombrio de Carla, e talvez nos segredos ocultos de sua própria família. Lucas, agora armado com as revelações do diário de sua mãe, sabia que precisava agir com cautela. As informações que ele havia descoberto eram perturbadoras e potencialmente perigosas, e ele estava ciente de que não poderia simplesmente confrontar Carla diretamente. Em vez disso, ele decidiu seguir um caminho mais sutil, começando a deixar pistas que, se notadas, poderiam plantar a semente da desconfiança na mente de seu pai, Henrique. Era uma tarefa delicada, um jogo de paciência e estratégia, onde cada movimento precisava ser meticulosamente calculado para evitar levantar suspeitas antes da hora. Ele começou de forma quase imperceptível. Objetos que Carla cuidava com um zelo incomum começavam a aparecer fora de lugar, como se tivessem sido tocados ou movidos por alguém. Pequenos detalhes que apenas ela notaria, mas que seriam suficientes para instigar uma preocupação latente. Lucas também passou a ser mais cuidadoso com as palavras que escolhia quando conversava com Henrique, insinuando de maneira quase casual que algumas coisas não estavam como deveriam estar. À medida que essas pistas sutis iam se acumulando, Henrique, que até então confiava cegamente em Carla, começou a sentir um desconforto crescente, uma sensação de que algo não estava certo. Ao mesmo tempo, Lucas aumentava sua vigilância sobre Carla, observando cada movimento dela, cada expressão, cada pequena mudança em seu comportamento. Ele sabia que, com o tempo, Carla começaria a perceber que algo estava fora do lugar, que havia uma mudança imperceptível, mas constante, em como Henrique a olhava, como ele a questionava em momentos que antes não fariam parte da rotina. E essa mudança, embora sutil, era o primeiro passo para que Henrique começasse a ver a verdadeira face de Carla, aquela que ela escondia tão bem sob uma máscara de bondade e carinho. Lucas também começou a jogar com as memórias, relembrando a Henrique momentos específicos que poderiam ressuscitar dúvidas adormecidas. Ele sabia que certas lembranças poderiam trazer à tona a percepção de que nem tudo sempre foi tão perfeito quanto parecia. Era uma dança perigosa, onde cada passo falso poderia arruinar o que ele estava tentando construir. Mas Lucas estava determinado, e a cada dia ele se tornava mais habilidoso em manipular as situações a seu favor,
sabendo que o tempo estava ao seu lado. Enquanto Henrique começava a questionar a perfeição que ele acreditava existir em seu casamento, Carla, por outro lado, começava a sentir uma tensão diferente no ar. Ela, que sempre foi mestre em controlar as situações, agora se via diante de pequenos desafios que pareciam surgir do nada, como se o universo conspirasse contra ela. E por mais que ela tentasse manter o controle, havia algo no olhar de Henrique que lhe causava desconforto, algo que ela não conseguia identificar, mas que instigava uma sutil paranoia. Essa paranoia silenciosa no início começava a crescer dentro de Carla, forçando-a a ser ainda mais vigilante, ainda mais cautelosa. E foi nesse estado de alerta que Carla se viu compelida a investigar, a procurar qualquer sinal de que algo estava errado, que alguém estava agindo contra ela. Mas Lucas, sabendo que esse momento chegaria, estava sempre um passo à frente, guiando a narrativa da desconfiança de maneira tão meticulosa que, mesmo sem provas concretas, o sentimento de insegurança dentro de Carla só aumentava. Henrique, agora ciente de que algo estava fora do lugar, mas ainda incapaz de compreender completamente o que estava acontecendo, tomou uma decisão que mudaria o curso dos eventos. Desconfiado, mas sem querer alarmar Carla, ele decidiu instalar câmeras escondidas na casa. Ele precisava de certezas, de provas que justificassem a crescente dúvida em seu coração. O que essas câmeras capturariam, no entanto, seria muito mais do que ele estava preparado para enfrentar. Henrique, agora dominado por uma inquietação que ele não conseguia mais ignorar, agiu de forma silenciosa, quase paranoica. As câmeras escondidas que ele instalou na casa foram posicionadas com precisão cirúrgica em lugares estratégicos onde ninguém, nem mesmo Carla, perceberia. Cada dispositivo foi cuidadosamente oculto, camuflado entre objetos do cotidiano, de modo que passassem despercebidos, mas capturassem cada detalhe da vida doméstica. O plano era simples: observar sem ser visto, escutar sem ser ouvido, coletar as provas de que ele precisava para desvendar o mistério que pairava sobre sua casa. Nos primeiros dias, as gravações eram banais, capturando os momentos rotineiros de uma família comum. Refeições, conversas triviais, a monotonia da vida cotidiana. Mas à medida que o tempo passava, algo começou a emergir das imagens. Pequenos momentos de tensão, olhares que duravam um segundo a mais do que o necessário, gestos que, isoladamente, não significavam nada, mas que, juntos, começavam a pintar um quadro diferente. Henrique, revisando as gravações noite após noite, começou a ver padrões, uma coreografia de ações e reações que indicavam uma realidade muito mais sombria do que ele estava preparado para enfrentar. Foi em uma dessas noites, quando ele estava prestes a desligar o computador, após mais uma revisão tediosa, que uma cena inesperada chamou sua atenção. A câmera, oculta em um dos cômodos onde Carla costumava passar mais tempo sozinha, capturou um momento em que a máscara dela caiu, revelando uma expressão de fúria contida, seguida por palavras que jamais deveriam ter sido ditas em voz alta. As palavras eram cortantes, carregadas de uma malícia que fazia o sangue de Henrique gelar. Ali, naquele instante capturado pela lente, a verdadeira Carla se revelava, distante da imagem de esposa dedicada que ela projetava quando ele estava por perto. Enquanto assistia à gravação, Henrique sentiu o chão desaparecer sob seus pés. As palavras de Carla, direcionadas a Lucas em um momento em que ela pensava estar sozinha, confirmavam as suspeitas que ele havia tentado reprimir. A realidade se desdobrava diante de seus olhos de forma cruel, mostrando que ele havia sido enganado, traído por sua própria confiança. Mas isso era apenas o começo. À medida que ele revisava mais imagens, as provas se acumulavam, cada vez mais incriminadoras, expondo uma trama de mentiras que Carla havia tecido ao longo do tempo, com uma frieza que ele nunca imaginara possível. No entanto, as gravações revelaram mais do que apenas o lado sombrio de Carla. Em meio a esses momentos capturados, Henrique também começou a perceber nuances de algo mais profundo e perturbador. Menções veladas a um passado que ele havia esquecido, segredos enterrados que Carla parecia conhecer com uma intimidade desconcertante. E assim,
As peças do quebra-cabeça começaram a se juntar, formando uma imagem de um passado entrelaçado com o presente de uma forma que ele jamais poderia ter antecipado. As revelações que as câmeras trouxeram à tona não só confirmaram as suspeitas de Henrique, mas também abriram portas para questões que ele nunca havia considerado. A cada nova gravação, a teia de mentiras e segredos se tornava mais intricada, mais impossível de ignorar. E enquanto Henrique tentava processar o que estava descobrindo, Carla, sem saber que estava sendo observada, continuava sua vida como de costume, alheia ao fato de que as paredes de sua própria casa estavam começando a falar. À medida que Henrique continuava a assistir às gravações, ele começou a perceber que o comportamento perturbador de Carla era apenas a ponta do iceberg. As palavras que ela murmurava para si mesma, os nomes que deixava escapar, começaram a se alinhar com algo profundamente enterrado em sua própria história. A sensação de que havia algo mais em jogo, algo que ultrapassava as fronteiras do presente, começou a crescer dentro dele como uma maré inquietante. Henrique nunca havia mencionado certos aspectos de seu passado a ninguém, nem mesmo a Carla. Eram fragmentos de uma vida que ele preferia esquecer, partes de si mesmo que ele havia deixado para trás na esperança de recomeçar. Mas agora, essas partes estavam ressurgindo, trazidas de volta à tona pela mulher que ele pensava conhecer. O primeiro nome que Carla mencionou, de forma quase casual, mas carregado de uma intensidade que não podia ser ignorada, fez Henrique parar o vídeo e retroceder para ouvir novamente. Era um nome que ele não ouvia há anos, associado a uma época em que sua vida estava em tumulto. Esse nome, pronunciado por Carla com um misto de desprezo e conhecimento, ativou uma enxurrada de memórias em Henrique. Ele começou a reviver momentos que acreditava estarem enterrados no passado, pessoas, lugares e eventos que ele havia se esforçado para esquecer, mas que agora voltavam a assombrá-lo. Enquanto continuava a assistir às gravações, outros nomes começaram a surgir, cada um carregando seu próprio peso, cada um trazendo de volta um pedaço de uma história que Henrique havia guardado a 7 chaves. Era como se Carla estivesse desenterrando seu passado, peça por peça, revelando conexões que ele nunca suspeitou que existissem. Esses nomes eram como fantasmas, ligados a uma época da vida de Henrique, marcada por escolhas difíceis, por erros que ele esperava que tivessem sido deixados para trás. A revelação de que Carla não só conhecia esses nomes, mas parecia estar intimamente familiarizada com os eventos ligados a eles, fez com que Henrique começasse a questionar tudo. Ele se viu forçado a confrontar essas memórias, a reviver partes de sua vida que ele preferia manter enterradas. Havia um padrão emergindo, um fio que conectava o passado ao presente de uma forma que ele não conseguia compreender totalmente. Henrique começou a procurar por mais detalhes, revisitando velhas lembranças, documentos esquecidos e cartas que há muito tempo ele não tocava. Cada nova peça que ele desenterrava adicionava uma nova camada ao mistério, pintando um quadro de traição e engano que parecia se estender por décadas. Enquanto Henrique investigava, ele começou a perceber que Carla não era apenas uma mulher que entrara em sua vida por acaso. Ela era uma figura que estava conectada a ele de uma maneira que ele nunca poderia ter imaginado. Uma figura que, de alguma forma, estava entrelaçada com os eventos mais dolorosos de seu passado. Essa descoberta foi como uma faca girando em sua mente, revelando que seu casamento, sua vida com Carla, era baseado em mentiras que iam muito além do que ele podia compreender. A cada novo detalhe que ele desvendava, a verdade ficava mais evidente. Carla havia entrado em sua vida com um propósito que estava enraizado em uma história muito mais antiga e sombria. As descobertas de Henrique começaram a pesar sobre ele, cada uma revelando uma nova camada de complexidade que tornava impossível para ele ignorar o que estava diante de seus olhos. O passado que ele havia tentado esquecer estava voltando com uma força avassaladora. E tudo parecia apontar para uma conclusão inevitável. Carla não era apenas uma madrasta cruel, mas uma peça central em uma trama que envolvia segredos enterrados há muito tempo.
segredos que tinham o poder de destruir tudo o que ele havia construído. E enquanto ele continuava a juntar as peças desse quebra-cabeça, ficou claro que o que ele estava prestes a descobrir seria mais sombrio e mais profundo do que qualquer coisa que ele havia imaginado. Enquanto Henrique mergulhava cada vez mais fundo nas revelações do passado, Carla começou a sentir que as coisas estavam saindo de seu controle. Ela sempre fora hábil em manipular as pessoas ao seu redor, em manter a fachada perfeita que a fazia parecer a esposa ideal e a madrasta dedicada. Mas agora havia uma mudança no ar, algo imperceptível, mas inegavelmente presente. Os olhares de Henrique começaram a mudar, suas perguntas se tornaram mais frequentes e suas ausências mais longas. Carla, sempre vigilante, percebeu que o jogo estava mudando e ela sabia que precisava agir rápido. Com a astúcia de uma estrategista, Carla começou a virar o jogo a seu favor. Ela era mestre em distorcer a realidade, em transformar situações a seu favor. E agora estava mais determinada do que nunca a manter o controle sobre Henrique e Lucas. Ela começou a plantar dúvidas na mente de Henrique, insinuando que Lucas, em sua adolescência rebelde, estava se comportando de maneira estranha, que talvez estivesse escondendo algo. Ela jogava com as inseguranças de Henrique, alimentando suas preocupações de maneira sutil, mas eficaz, fazendo-o questionar a lealdade de seu próprio filho. Carla também intensificou sua presença na vida de Lucas, tornando seus castigos e ameaças ainda mais elaborados e psicologicamente devastadores, mas sempre garantindo que Henrique não estivesse por perto para testemunhar. Ela sabia exatamente como manipular Lucas, jogando com seu medo de perder o pai, fazendo-o acreditar que qualquer tentativa de expor a verdade seria inútil e que ninguém acreditaria nele. A crueldade de Carla se manifestava de maneiras cada vez mais sutis e insidiosas, transformando a vida de Lucas em um verdadeiro inferno psicológico. Por outro lado, Carla começou a se aproximar mais de Henrique, adotando uma postura de vítima silenciosa, insinuando que ela estava sendo alvo de atitudes incompreensíveis por parte de Lucas. Ela sabia que Henrique, atormentado pelas revelações do passado, estava mais vulnerável do que nunca, e usou essa vulnerabilidade para reforçar sua posição na vida dele. Ela começou a sugerir que Lucas estava se afastando deles, que algo estava errado com ele, e que talvez fosse necessário tomar medidas drásticas para ajudá-lo. Com cada palavra calculada, Carla ia desenhando uma nova narrativa, uma onde ela era a esposa preocupada, tentando salvar a família de um filho problemático. Enquanto isso, Henrique, cada vez mais dividido entre o que via nas gravações e o que Carla dizia, começou a sentir uma pressão imensa se formando em sua mente. As mentiras que Carla tecia eram tão habilmente construídas que ele começou a questionar o que era verdade e o que era manipulação. A paranoia, alimentada tanto pelas evidências quanto pelas insinuações de Carla, começou a corroer sua sanidade, deixando-o em um estado de constante dúvida e incerteza. Ele se via cada vez mais confuso, incapaz de distinguir a realidade das mentiras que o cercavam. Carla, percebendo a crescente confusão de Henrique, intensificou seu jogo de manipulação, sabendo que estava em uma corrida contra o tempo. Ela precisava garantir que quando o confronto final chegasse, Henrique estivesse totalmente do seu lado, que ele acreditasse em sua versão dos fatos. Com cada movimento cuidadosamente planejado, ela se aproximava de seu objetivo, movendo as peças em um tabuleiro onde cada ação tinha consequências cuidadosamente calculadas. O que Carla não sabia, porém, era que Lucas, mesmo diante de todo o tormento, estava cada vez mais determinado a desmascará-la, armado com a verdade que ele havia descoberto, esperando o momento certo para revelar tudo. Enquanto as tensões dentro da casa aumentavam, a teia de manipulações e mentiras que Carla tecia começava a se entrelaçar de forma mais complexa, criando uma atmosfera de desconfiança e medo. Henrique, já sobrecarregado com o peso do passado e a incerteza do presente, sentia que estava perdendo o controle da própria vida. Mas Carla, sempre calculista, continuava a mover as peças, ciente de que o jogo estava longe de acabar e que o verdadeiro desafio ainda estava por vir.
À medida que o jogo de manipulação de Carla se intensificava, a atmosfera dentro da casa de Henrique se tornava mais densa, quase palpável. Cada conversa, cada olhar trocado, carregava uma tensão invisível que parecia crescer a cada dia. Lucas, ciente das armadilhas que Carla estava montando, começou a sentir o peso de sua missão de revelar a verdade. Mas quanto mais ele tentava expor a verdadeira face de Carla, mais complexo se tornava o emaranhado de segredos que a cercava. As gravações capturadas pelas câmeras escondidas continuavam a revelar aspectos perturbadores da personalidade de Carla. Mas não eram apenas as palavras cruéis ou as ameaças veladas que tornavam cada nova gravação um soco no estômago de Henrique. Eram as pequenas revelações, os segredos que Carla mencionava em momentos de descuido, que começavam a formar um quadro muito mais sinistro do que qualquer um deles poderia ter imaginado. Carla, em sua confiança e arrogância, começava a baixar a guarda, deixando escapar detalhes que antes permaneciam ocultos. E esses detalhes eram como peças de um quebra-cabeça que, uma vez montado, revelaria algo inimaginável. Henrique, cada vez mais consumido por suas próprias descobertas, começou a perceber que os segredos de Carla não estavam apenas ligados ao seu passado distante, mas também ao presente que ele havia criado com ela. As conversas gravadas revelavam mais do que apenas a crueldade de Carla. Elas insinuavam conexões perigosas, alianças que ele nunca havia suspeitado existir e uma rede de mentiras que ia muito além de simples manipulação. Cada novo fragmento de informação parecia conduzi-lo para uma revelação ainda mais sombria, onde as ações de Carla estavam ligadas a algo maior, algo que ameaçava não apenas a sanidade de Henrique, mas a própria integridade de sua família. Enquanto isso, Lucas também começava a se dar conta de que estava envolvido em algo muito mais complexo do que apenas expor os abusos de Carla. As gravações, os segredos revelados pelo diário de sua mãe e as estranhas coincidências que surgiam a cada novo dia começaram a formar uma rede que conectava todos os membros da família a um passado que Lucas não conhecia, mas que estava determinado a descobrir. Ele começou a perceber que sua luta contra Carla não era apenas uma questão de justiça pessoal. Era uma batalha contra forças ocultas que ele mal compreendia, mas que sentia ser sua responsabilidade enfrentar. À medida que Henrique e Lucas se aprofundavam em suas investigações, novos segredos começaram a emergir, revelando uma trama que se estendia por décadas, envolvendo não apenas Carla, mas figuras do passado de Henrique que ele pensava terem desaparecido para sempre. O que antes parecia uma série de coincidências perturbadoras, agora se mostrava como parte de um plano meticulosamente elaborado, onde cada movimento de Carla estava calculado para atingir um objetivo específico, um objetivo que ainda permanecia nas sombras, esperando para ser completamente revelado. As revelações não paravam de vir, cada uma mais chocante do que a anterior, cada uma adicionando uma nova camada de complexidade à situação. A cada descoberta, Henrique e Lucas se viam mais profundamente envolvidos em uma teia de segredos e mentiras que ameaçava desmoronar sobre eles a qualquer momento. E enquanto eles tentavam desvendar o que realmente estava acontecendo, a verdade sobre Carla e o que ela realmente queria, começava a tomar forma, mas ainda de maneira incompleta, deixando-os à beira de um abismo que prometia revelar segredos que poderiam mudar tudo. E assim, com cada nova peça do quebra-cabeça que se encaixava, a espiral de segredos em que Henrique e Lucas se encontravam envoltos se tornava cada vez mais inescapável. Eles sabiam que estavam se aproximando de algo grande, algo que Carla havia se esforçado para manter oculto a todo custo. Mas, ao mesmo tempo, sentiam que quanto mais perto chegavam da verdade, mais perigosa se tornava a situação, como se estivessem prestes a abrir uma porta que deveria ter permanecido fechada para sempre. À medida que os segredos obscuros vinham à tona, o clima dentro da casa de Henrique se transformava em um campo minado, onde cada passo, cada palavra trocada, parecia prestes a desencadear uma explosão iminente. Henrique,
agora abalado pelas revelações que havia descoberto, sabia que não poderia mais continuar fingindo que tudo estava normal. A tensão entre ele e Carla estava chegando ao ponto de ebulição, e Lucas, embora ainda carregando o fardo de suas próprias descobertas, começou a sentir que o momento de agir estava se aproximando. Henrique, em um estado de exaustão mental e emocional, se via dividido entre o amor que um dia sentira por Carla e a crescente certeza de que ela havia manipulado toda a sua vida. As gravações, os segredos desenterrados e a conexão perturbadora com seu próprio passado o levaram a um ponto em que ele não podia mais ignorar o que estava acontecendo. Ele sabia que precisava confrontar Carla, mas a ideia de encarar a verdade completa era quase insuportável. No entanto, a verdade estava se tornando impossível de esconder, e Henrique, mesmo relutante, começou a se preparar para o inevitável confronto. Lucas, por outro lado, estava decidido a usar as provas que havia acumulado para finalmente expor Carla. Ele sabia que o confronto entre seu pai e Carla era iminente, e que quando esse momento chegasse, ele precisaria estar pronto para revelar tudo o que sabia. As peças do quebra-cabeça estavam se juntando rapidamente, e Lucas sentia que a verdade completa estava prestes a emergir, mas não sem um preço. Ele passou noites em claro, revisando as gravações, organizando as provas e preparando-se para o que poderia ser o momento mais decisivo de sua vida. Enquanto isso, Carla começou a sentir a pressão crescente ao seu redor. Ela percebia as mudanças no comportamento de Henrique, notava a maneira como Lucas a observava e sentia que seu controle sobre a situação estava escapando por entre seus dedos. Mesmo assim, ela não desistiu. Carla era uma estrategista nata e em sua mente ainda havia maneiras de virar o jogo a seu favor. Ela começou a preparar suas defesas, antecipando as acusações que sabia que estavam por vir e arquitetando um plano para desviar as suspeitas, transformando-se mais uma vez na vítima incompreendida. O momento do confronto finalmente chegou, em um dia que começou como qualquer outro, mas que rapidamente se transformou em um cenário de tensão e revelações. Henrique, com as gravações em mãos, confrontou Carla, expondo as mentiras e manipulações que ela havia construído ao longo dos anos. As palavras que foram trocadas eram carregadas de emoções cruas, raiva, dor e uma profunda sensação de traição. Carla, sem se deixar abalar, respondeu com uma frieza calculada, tentando virar as acusações contra Lucas, alegando que ele havia orquestrado tudo para separá-los. Mas, à medida que o confronto se intensificava, mais segredos começaram a emergir, segredos que nem Henrique nem Lucas poderiam ter antecipado. A discussão se transformou em um jogo perigoso de revelações, onde cada lado trazia à tona novas verdades que devastavam o outro. O que começou como um confronto entre marido e mulher, rapidamente se tornou uma guerra emocional, onde as lealdades foram testadas e as máscaras finalmente caíram. O verdadeiro caráter de Carla, suas intenções e suas conexões sombrias com o passado de Henrique foram expostos de uma maneira que ninguém poderia ter previsto. E enquanto as verdades se desenrolavam, a situação tomou um rumo inesperado, onde as revelações finais foram ainda mais chocantes do que qualquer um poderia imaginar. O confronto, que deveria ter sido o clímax de uma história de traição e engano, acabou por abrir portas para segredos ainda mais profundos, envolvendo não apenas Carla, mas também as sombras do passado de Henrique e as consequências de escolhas feitas há muito tempo. As descobertas desse confronto não só mudariam para sempre a vida de todos os envolvidos, mas também deixariam marcas indeléveis na própria essência do que restava daquela família. Quando parecia que todas as cartas estavam na mesa, que cada segredo havia sido desvendado, a atmosfera dentro da casa de Henrique tomou um rumo ainda mais sombrio. As revelações do confronto deixaram todos em estado de choque, mas foi no silêncio que se seguiu que o verdadeiro horror começou a se manifestar. Carla, ainda de pé, com o olhar fixo em Henrique e Lucas, percebeu que sua posição estava insustentável. Mas em vez de recuar, ela sorriu.
Um sorriso gélido, calculado, que fez o coração de Henrique acelerar com uma nova onda de ansiedade. Esse sorriso foi o prenúncio de algo que ninguém havia antecipado. Como uma mestre estrategista que guardava sua jogada final, Carla revelou um segredo que havia mantido cuidadosamente escondido, algo que desestabilizou ainda mais a frágil realidade que Henrique e Lucas pensavam ter compreendido. As suas palavras, carregadas de um misto de triunfo e crueldade, trouxeram à luz uma verdade que parecia impossível. Uma verdade que transformava tudo o que eles acreditavam saber em uma farsa ainda mais profunda. O que veio à tona era algo que estava enraizado muito antes de Carla entrar em suas vidas, algo que remontava ao passado de Henrique de uma maneira que ele nunca poderia ter imaginado. Essa última revelação não era apenas sobre Carla, mas sobre uma conexão que atravessava gerações, envolvendo traições, manipulações e segredos que haviam sido enterrados há muito tempo. A conexão que Carla tinha com o passado de Henrique não era meramente circunstancial. Era parte de um plano muito mais antigo, um plano que ela havia herdado e que agora, finalmente, estava se concretizando diante de seus olhos. Lucas, que havia lutado tanto para desmascarar Carla, sentiu o impacto dessas novas revelações como um golpe devastador. Ele percebeu que, apesar de todo o seu esforço, havia forças em jogo muito maiores do que ele podia ter previsto. Essas forças não eram apenas o produto da mente manipuladora de Carla, mas estavam ligadas a uma história muito mais antiga. Uma história que ele, Henrique e até mesmo Carla faziam parte sem sequer perceberem. A verdade, agora totalmente exposta, era mais complexa e aterrorizante do que qualquer coisa que eles poderiam ter imaginado. E assim, com essa última reviravolta, a casa, que já havia se transformado em um campo de batalha emocional, agora se tornava o cenário de um jogo ainda mais perigoso, onde as regras não eram claras e as intenções de cada um estavam imersas em uma escuridão profunda. O que parecia ser o fim era, na verdade, apenas o início de algo muito maior, algo que iria mudar para sempre o destino de todos os envolvidos. A história que Henrique e Lucas pensavam estar controlando agora se revelava como parte de uma trama muito mais vasta, uma trama onde as verdadeiras intenções de Carla eram apenas um fragmento de um mistério ainda mais obscuro.